que coisa mais bonitinha. Então é assim, ó. Tomei o bonde, sentei, abri o jornal, cacete, olhei à toa. Anúncios ilustrados apregoavam utilidades. Foi então que encontrei. Nos vimos e intimamente nos amamos. Me olhou só. Não foi mais do que isso e nem lhe pedi mais. Não a bulinei, não nos despedimos. Até hoje não tornei a vê-la. Não sei se a verei nunca. Não foi mais do que isso. Foi muito pouco. E foi tudo. Eu fiquei pensando como que seria isso hoje, né? Então, em vez de pegar o bonde, pegaria um metrô e em vez de se sentar, não se sentaria jamais. E aí, quando abrisse o jornal, em vez de utilidades, a gente pensaria no que acreditar. Afinal, a gente está cheio de uma época de fake news em que realmente tudo fica muito mais difícil. E aí, talvez a única parte desse poema que eu diria, eu acho que isso aconteceria hoje, é justamente essa, de não ser abordado e não abordar. E por dois motivos, penso eu. Um, porque realmente a galera já não sabe mais fazer essa coisa mais do galantear, né? Essa coisa. É difícil que as pessoas saibam abordar as outras, né? Então, ou elas abordam de uma forma muito menos pessoal, como no aplicativo, que não deixa de ser eficiente, ou elas vão abordar de uma forma muito agressiva, como se faz na balada, né? Então, vai pegar pelo braço, vai pegar pelo cabelo. Então, dificilmente alguém, acho que aqui é a única parte do poema que eu veria acontecer hoje de novo, talvez por motivos diferentes do que aconteceu naquela. Mas essa conexão, quando você acessa esse lado poético ali do nosso cérebro, acho que outras portas se destrancam além só da poesia per se. E isso que a Ana está falando faz tanto sentido que, na verdade, o Drummond ele é da segunda geração do modernismo, né? Antes dele vem o meu favorito, Fernando Pessoa, está na primeira geração do modernismo, que é caracterizada justamente por isso, que é a junção da estética, das artes plásticas com a linguagem. E aí eu imagino que hoje, né, no fim das contas, a gente ficou muito desabituado e por isso a gente deixa de saber apreciar a beleza de poesia, porque nós fomos para aquilo que é mais claro e mais objetivo, que é o vulgar. A gente até falou disso aqui em outro programa, que no fim das contas o vulgar ele funciona porque ele deixa muito claro. Então quando é muito diferente... Ele é mais direto ao ponto, Ele vai né? direto ao ponto, senta na minha cara, pronto, é bem mais fácil de entender. E aí, no fim das contas, por isso ele funciona para a maioria das pessoas. E aí, eu acho que é muito bacana que de vez em quando, mesmo que de pouquinho, a gente tenda a dar uma olhadinha numa coisa que é um pouquinho mais difícil para a gente de encontrar beleza óbvia, para que não se perca essa função cognitiva, essa capacidade de raciocínio e de busca pelo belo naquilo que não é óbvio. O segundo poema inédito tem o título de Orozimbo. Quem vai recitar é a nossa divina Ana Paula. Vamos lá. Este mulato é sem vergonha como ninguém. Ele vende bala num tabuleiro coberto com toalha de renda, mas furta nas contas e chupa metade das balas. No fundo do baú tem um livro velho de modinhas e na mesa de pau tosco, escovas e pomadas cheirosas. No prego, ao lado de uma mulher de cinema, o violão é um agente lírico. Na alma do mulato, a música verte nostalgias enormes. Ele enrabichou a mulata mais dengosa do arrabalde. Sua voz constipada tem audácias e eloquências românticas. Seu punho nervoso nocauta os padeiros atrevidos. Seu cabelo é todo encarapichado. Este mulato já teve 5 vezes na cadeia. Tanto se mete em fregas e gosta de beber o seu trago. Se bebe, é insuportável. Se não bebe, é como se bebesse. Todos os senhores graves reclamam contra Orozimbo. Orozimbo é a pessoa mais importante do arrabalde. E eu gosto profundamente de Orozimbo. Lara, comenta pra gente. Nossa, eu só fico pensando no problema que ia dar publicar isso hoje, porque no fim das contas a gente tá nesse ponto em que realmente não dá pra falar muita coisa que tem aqui sem tomar várias bordoadas, né? Então, essa coisa do reforçar estereótipos, então eu vejo isso aqui sendo publicado hoje e a galera dizendo, olha, tá reforçando o estereótipo do mulato, que na verdade é malandro, que na verdade chupa as balas que vende aqui, que já esteve na cadeia 5 vezes, e isso ia dar um chabu danado. Também vejo que ia dar um problema enorme em dizer ele enrabichou a mulata mais dengosa do arrabalde. Para quem tá ouvindo a gente e não sabe, arrabalde é periferia. Então, na verdade, ia perguntar isso. é periferia.
Então, assim, olha, essa coisa do ele enrabichou a mulata mais dengosa do Arrabalde ia dar um chabu danado com o pessoal do feminismo, com o pessoal Do politicamente correto coletivos pra caramba, negros. exatamente. Então, eu não consigo ver de jeito nenhum, com maus olhos isso aqui, porque eu não imagino que ele pensou, pegou um papel, uma caneta e disse assim, deixa eu ver como que eu vou ferrar com algumas populações e minorias aqui. Com certeza não foi essa a intenção dele, mas claramente essa intenção hoje seria muito mal administrada. E a última frase seria totalmente esquecida. E que eu gosto profundamente Que eu gosto do Orozimbo. profundamente do Orozimbo. Exatamente. E o terceiro poema, que agora quem vai fazer a leitura é a Ângela Souza, diretamente do Rio de Janeiro. O poema se chama Religião. Se joga, Ângela. Bichinho quer ir-se embora da sala para dormir no sol do dia bonito. Mas a porta da sala está fechada e ele não pode abrir a porta. Bichinho planta-se de cócoras muito solene diante da porta e põe-se a adorá-la. Põe-se a adorá-la para que ela se compadeça. Vamos? Então, para mim, de todos, esse é o poema mais provocativo, porque a gente tem que lembrar que o Drummond ele tinha 17 anos quando ele foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental. Então, ele com certeza era um cara que questionava e que não deixava os assuntos barato, né? Então, essa insubordinação mental foi relatada por um professor de português ao discutir com esse professor de português. E aí, para mim, esse poema é tão provocativo porque ele fala de um bichinho que fita aquilo que impede o real desejo dele. E o poema chama-se Religião. E aí, assim, olha, a religião, ela se opõe em tudo à razão. E isso não é nem de longe pejorativo. Isso é justamente o fato da religião, para algumas pessoas, ser algo sagrado. Ela vai muito contra a razão. E aí o mais interessante é pensar que um dos maiores pensadores de todos os tempos, Aristóteles, dizia que a razão era justamente o que eleva o homem diante de outros animais. E o poema fala sobre um bichinho. Então ele dá essa volta inteira para dizer, olha, ele queria mesmo era ficar lá fora, mas tem uma porta na frente. Então ele passa a fitar a porta e passa a adorá-la esperando que ela se compadeça dele. É exatamente como qualquer pessoa que tem uma ética mais objetivista ou um pensamento mais objetivista vê a questão da religião em contraponto da razão.